Terminou agora há pouco mais um empate jogando no Maracanã, né? Assim como o roteiro que foi entregue para o torcedor vascaíno do jogo entre Palmeiras e Vasco, o Vasco e Palmeiras, que também foi no Maracanã. O Vasco conseguiu abrir uma vantagem logo cedo, né? E depois deixou essa vantagem escapar, né? Pelas mãos, entre os dedos, né? Como dizem, né? Vamos falar um pouco sobre essa partida, sobre esse empate contra o Fluminense. Que se você não conhece o canal, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado aí no YouTube, beleza? Bom, o Vasco que voltou a jogar com aquela formação que encarou o Atlético Mineiro e o Palmeiras. A gente deu essa provável escalação aqui durante a semana toda, né? O Rodrigo volta para ser esse cão de guarda no meio de campo do Vasco, e o Vasco com o Rodrigo é um outro Vasco, porque o adversário não tem o espaço que ele encontra para trabalhar quando a gente tenta entrar com Marlon Gomes, Andrei Santos e Jair, que é uma festa no meio de campo. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Vasco abre um placar cedo, um vacilo do goleiro do Fluminense, o Fábio, que entrega, o Alex Teixeira rouba a bola e toca para o Pedro Raul abrir o placar assim, com 1 minuto de jogo, e aí dá mais um pouco de tranquilidade. O Vasco consegue, no primeiro tempo, ser mais preciso, né? Consegue não deixar o Fluminense jogar, sobretudo na onde a gente tem uma deficiência ou um déficit maior, que é no meio de campo. E no primeiro tempo, o Fluminense, apesar de ter a posse de bola, de ter o controle do jogo, ele não conseguiu criar muitas alternativas. O goleiro do Vasco não fez grandes defesas no primeiro tempo. No segundo tempo, a história foi outra, completamente diferente. O Fluminense teve a posse de bola, quase 80% de posse de bola, né? O Fluminense teve as chances, as melhores chances do jogo, e mais uma vez eu tenho que pontuar que se é para criticar, se é para falar alguma coisa sobre algo que a gente não gosta, a gente vem aqui e fala, e se é para elogiar e elogiar seguida, às vezes a gente vai vir aqui elogiar sobre o goleiro Léo Jardim. Teve um cara que mandou uma mensagem dizendo que eu fiquei metendo porrada no goleiro Léo Jardim. Vai pegar meus vídeos em momento algum. Eu falei que eu não gostei da maneira que trocaram o Ivan e colocaram o Léo Jardim, tá? Eu não gostei da maneira, porque criou um clima ruim, né? A torcida, até o Léo Jardim, que eu falava que os dois goleiros eram bons, o Léo Jardim ia entrar sob debaixo de desconfiança, e isso seria ruim tanto para o Léo Jardim quanto para o Ivan. Mas o Léo Jardim tem provado que merece ser titular do Vasco, fez uma partidaça, no segundo tempo fechou o gol, o Fluminense teve ali umas 3, 4 chances, era para ter metido uns 3, 4 no Vasco, algumas substituições, enfim, tirou o Pedro Raul. Você viu como é que quando tira o Pedro Raul, já que o time vai se propor a jogar no contra-ataque, o time conseguiu, enfim, criar as jogadas de contra-ataque. Tira o Peck, que mais uma vez foi um assessor de lateral. O Pumita, para mim, defensivamente, é uma negação, o lateral Pumita. E o Peck tem que trabalhar dobrado, que além de aparecer no ataque, além de puxar um contra-ataque, além de ter que criar as oportunidades, ele tem que fazer o papel de auxiliar de lateral e fazer a cobertura, porque o Pumita é muito, mas é muito fraco para marcar. Então, tira o Peck no segundo tempo, que normalmente ele está morto, ele está exausto, o time cai de produção, e aí entra com aquele Juan Cruz é horroroso, né? O Juan Cruz é horroroso, mas entrou com o Marlon Gomes, entrou com o Ignaldo, entrou com jogadores que conseguiram criar jogadas de contra-ataque, né? O Vasco teve algumas oportunidades, embora o Fluminense tenha dominado o segundo tempo e criado as melhores oportunidades, com, mais uma vez, o Léo Jardim salvando. Se eu tenho algum ponto positivo para falar desse time do Vasco, no sistema defensivo, 3 nomes para mim, e 3 nomes, um eu falei aqui que eu não critiquei, mas critiquei a maneira que trocou, que foi o Léo Jardim. O outro, o Léo Pelé, eu critiquei o valor que pagaram pelo zagueiro, pelo valor, não critiquei a qualidade do zagueiro, o valor pago pelo jogador, que foi a minha crítica, e o único que eu fiz crítica ao jogador foi o Bambu, e para mim os 3 estão jogando bem.
Os três estão jogando bem. Minha opinião, vai ter gente que vai dizer que não, que a falha do gol foi do Bambu. Mais uma vez, foi um replay do gol que a gente tomou do Germancano no jogo do Campeonato Carioca. A bola que vem alçada dali da lateral do Piton e o Cano sozinho chuta a bola. Dessa vez, ao invés da bola entrar, o Léo Jardim defende e na sobra o Fluminense faz o gol do empate, né? Mas... contudo, eu acho que esses três aí merecem sim elogios, acho que fizeram uma partida até legal. Agora, o Vasco para propor, o Vasco para jogar no contra-ataque, o Vasco para criar oportunidades, é uma dificuldade muito grande. O Figueiredo também entrou, teve algumas oportunidades, enfim. Eu vou agora, já que eu falei um pouco dessa partida que terminou 1-1, o Vasco tem 5 pontos, está ali acho que em 8º colocado, vai um monte de jogos amanhã, o Vasco vai ficar ali na página de baixo do Campeonato Brasileiro, e se continuar com resultados assim, tipo, jogou bem, mas empatou, jogou contra um time pequeno e perdeu, a gente vai figurar nessa parte de baixo. Eu queria abrir o vídeo, chegar aqui e mostrar a minha felicidade com a evolução do time do Vasco, que conseguiu parar o Fluminense, né? Porque o Fluminense goleou, e principalmente usando essa de valorizar o que o time adversário fez. O Fluminense goleou o River Plate, o Fluminense goleou o Flamengo. Aliás, o Flamengo, só quem não ganhou do Flamengo foi o Vasco, né? Mas enfim, eu queria chegar aqui e falar isso, que eu estou muito feliz, porque o Vasco conseguiu segurar o Fluminense, que o Fluminense tem um time infinitamente melhor, com mais qualidade do que o Vasco. Estou muito feliz de ter conseguido um empate contra mais um time que vai brigar por título no Campeonato Brasileiro. Mas se eu fizer isso, não sou eu. Eu não sou esse tipo de torcedor que pensa dessa maneira medíocre, cara. Pra mim, eu sou do tempo que o Fluminense era só um freguês do Vasco. Hoje a gente comemora o fato de ter empatado com o Fluminense, com bola na trave, goleiro fazendo um monte de milagre, né? De ter conseguido arrancar um ponto do poderoso, quem diria, né? Do poderoso Fluminense. E eu acho que pra mim isso é um pensamento muito medíocre, é um pensamento muito pequeno. Prometeram um timaço, prometeram grana, prometeram um time para bater de frente com o Flamengo já esse ano, e a gente não consegue bater de frente nem com o Flamengo, nem com o Fluminense. Joga com o Palmeiras atrás, joga com o Atlético atrás. Quando pega time que tem que propor o jogo, é uma negação do caramba. E a preocupação ou o ponto de interrogação, ele vai continuar. A gente vai jogar contra os grandes como time pequeno, tentando arrancar um empate, e vai jogar contra os times pequenos, como a gente jogou contra o Bahia, como a gente jogou contra o Volta Redonda, como a gente jogou contra o ABC. Se for essa, se prepara que a gente vai sofrer até o final do campeonato, né? Infelizmente, eu não consigo ficar feliz com um empate em cima do Fluminense. Sei que vai ter gente rebolando, vai ter gente fazendo festa, vai ter gente dizendo que o Vasco jogou contra uma seleção, né? Vai ter gente aí dizendo que é assim mesmo, pegamos os 3 melhores times e conseguimos jogar de igual para igual. Cada um com seu cada um, né? Cada um com a sua mediocridade. Curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.